Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, quando o pastor me convidou para dar esta ministração, a ministração começou lá naquela sorveteria. E de lá para cá, o Senhor vai nos direcionando, vai conduzindo a nossa vida, e a gente começa a ver Deus em tantas coisas. Ele vai abrindo os nossos olhos, Ele vai sondando os nossos corações. E eu posso te dizer que o que Ele tem para fazer aqui hoje, Ele vai fazer. Porque Ele é dono de tudo, Ele é dono da palavra, e Ele te conhece por dentro e por fora. Eu quero convidar vocês para nós fazermos uma leitura. Rodrigo, por gentileza, em Números capítulo 22, versículo do 1 ao 6, versão da NVI, por favor. Diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Meu irmão, quando somos direcionados por Deus, o Senhor nos concede autoridade para abençoar pessoas. E às vezes estamos em casa, estamos no comércio, estamos no trabalho. E muitas das vezes nós deixamos essa oportunidade passar. Uma palavra como Deus te abençoe, ela resgata vidas, ela muda gerações. Porque não é você, mas sim Deus. É Ele que abençoa, é Ele que nos fortalece. Imagine você hoje chegando no céu e o próprio Deus convida você para fazer conversar, um bate-papo de pai para filho. E aí Ele te pergunta assim: qual foi o propósito de mim para você? Qual é o propósito que eu te dei um filho? Qual é o propósito que eu te dei a empresa que eu confiei nas tuas mãos? Qual é o propósito? Por que você está aqui hoje? Qual é o propósito de você pegar os seus recursos financeiros e ofertar a Deus? Tudo tem um propósito. Eu tive a oportunidade de nascer num lar evangélico. Mas até os meus 30 anos de idade eu não sabia o que era propósito.
Sonhos, muitos. Propósitos, diferentes. Propósito é viver aquilo que Deus quer que você viva. Tem um ditado que diz assim: a voz de Deus, aliás, a voz do povo é a voz de Deus. Não, meu irmão. Não é assim. A voz de Deus é a voz de Deus. Muitas das vezes, ela vai contra as nossas vontades. Mas é a voz de Deus. Se Deus falasse assim: Elismar, hoje eu te dei uma palavra. Eu tenho um propósito nessa palavra. Meu irmão, eu quero que você me veja aqui hoje como um instrumento de Deus. Porque a palavra continua sendo dele. Você tem algum motivo de glorificar a Deus? Eu acredito que muitos, né? Então não perca tempo. Nós tivemos aí atrás uma semana de oração. Aproveite este momento, glorifique a Deus. Ore a Deus, glorifique. O Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele vai te visitar no íntimo. Ele vai aonde eu não posso ir, mas o Espírito Santo te visita nesta noite. Amém? Eu aprendi há pouco tempo, meus irmãos, hoje Deus quer nos ensinar muitas coisas. E Ele está me ensinando, e tenho certeza que tem muita coisa para te passar também. A gente sempre tem quando nós abrimos a Bíblia, nós queremos tirar algo da Bíblia, né? Porque nós aprendemos desde cedo que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Mas a Bíblia ela tem dois sentidos. Nós alimentamos dela, mas ela requer tirar tudo aquilo que nós possamos viver o propósito de Deus. Então, todas as vezes que você abrir a Bíblia para estudar, para ler um versículo, permita o Espírito Santo tirar aquilo que tem te travado, aquilo que tem te gerado desculpa, aquilo que tem te gerado angústia. Permita a palavra de Deus tirar de você aquilo, o Senhor trabalhar na sua vida. Permita Deus trabalhar na sua vida. Os dias vão passando, nós louvamos a Deus porque o Brasil ainda não tem guerra. Mas Israel está em guerra. E se você dá uma volta no mundo, desastres estão acontecendo. O Senhor está vindo. Essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, eu puxei uma cadeira ali e estava falando com Deus. Durante a oração da madrugada, meu irmão, eu nem sabia que meu filho estava doente. Um dia antes estava tudo bem, brincamos com ele na nossa casa. Levantei pela madrugada, Lenise mais o Benício continuou dormindo. E eu vim para a oração. E no momento aqui, um mover do Espírito Santo. E aí o Senhor falou comigo, mas assim, de uma voz tão clara. Assim como vocês estão me ouvindo hoje, Ele falou no meu ouvido: meu filho, diz ao meu povo domingo. Oh, rebassuri arabasse de cantarabai. Diz ao meu povo que eu tenho pressa. Eu venho buscar a minha noiva, porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu tenho pressa. E como prova disso, eu estou curando o teu filho agora de uma enfermidade. Meu irmão, só que eu não sabia. E eu aqui orando, na hora que eu me levantei, saí para ir para casa, eu recebo uma mensagem da minha esposa. Eu estou no hospital com o Benício. Ele não dormiu bem e acordou passando mal, com a dor de ouvido. Mas fique tranquilo, porque ele já está bem. Ele já está tranquilo, eu vou só continuar a consulta aqui mesmo.
E aí logo eu fiz, Senhor, o Senhor curou meu filho. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Meus irmãos, alguns dias atrás, o Senhor me deu esse título, que diz assim: aprenda com os processos. Deus tem propósitos. A gente preocupa com tantas coisas. Eu tenho certeza que aqui nesta noite tem pessoas já preocupadas com o boleto de amanhã, preocupado com o material escolar do filho. Mas um convite meu e um convite do Espírito Santo hoje à noite. Aproveite este momento. Alimente da palavra. Adore a Deus, porque Ele está cuidando de tudo. E Ele pede para te dizer, Ele está cuidando de tudo. Amém? Meus irmãos, aprenda com os processos. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, e eu peguei só uma frase, uma pergunta, na verdade. A pergunta era, o que você tem medo? E aí quem estava sendo entrevistado, ele falou assim, eu tenho medo. Aí o entrevistador, você tem medo de quê? Eu tenho medo de morrer. Aí ele falou assim, só que tem uma coisa pior do que a morte. Eu tenho medo de morrer e não viver. E isso faz o sentido, porque tem hora que as preocupações que o próprio Satanás coloca nas nossas vidas é para tomar aquele tempo de paz ministrado pelo pastor. É aquele momento que às vezes você tem de dar um beijo na sua esposa, um abraço no seu filho, e aí você está ali às vezes pensando em tantas outras coisas. E eu fui assim também, por muitos anos. Não sou tão velho assim, mas eu gostava de ter nas minhas mãos o controle de tudo. Eu fazia planejamento para uma semana, quando eu fazia planejamento para um mês, eu fazia já para um semestre, e assim, buscando sempre ter o controle de tudo. Aí, a gente olha assim, não acontece quase nada do que a gente planeja, né? Falei, Senhor, eu preciso de uma mudança de chave na minha vida. E aí, ainda eu estava morando em outra cidade. E a minha primeira Bíblia foi minha mãe que me deu. Eu lembro que eu queria uma Bíblia, naquele tempo, uma Bíblia por título pentecostal. E era tão difícil, tão caro naquele momento. E a gente estava passando uma dificuldade financeira. E aí o Senhor abençoou a gente. E minha mãe comprou uma Bíblia mais barata. Mas, quando eu ainda estava morando fora, eu decidi fazer uma campanha de oração naquela semana, porque tudo estava saindo, tudo ao contrário que eu estava buscando. E além da dificuldade financeira, as coisas não aconteciam. E o tempo ia passando, mas naquela semana, eu abri a minha Bíblia. E quando eu morava em outra cidade, eu fui sozinho, eu não fui com a minha família. E aí, quando eu abri a Bíblia, minha mãe pegou a minha Bíblia e marcou o Salmo 37. E esse dia, eu senti que foi Deus mudando a direção da minha vida. E ela marcou justamente 3 versículos que eu quero ler aqui nesta noite. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará.
A mensagem de Deus para você nesta noite, que Ele está te entregando algo novo. Ele só te pede uma coisa: confie nele, entrega nas mãos dele, e Ele tudo fará. Amém? Amém. Essa mensagem, baseada também em Números, no capítulo 22, eu confesso que eu tentei mudar dessa mensagem por várias vezes, mas parece que o único livro que eu tinha aprendido na Bíblia era esse, então eu tenho certeza que era um direcionamento de Deus. Como Deus tem tudo um propósito, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive, um testemunho, quando eu trabalhei por 15 anos em instituições financeiras. E aí, devido já ao prazo de validade, o cansaço físico e mental, eu fui pedir ao Senhor um direcionamento para que eu pudesse fazer outra coisa. Mas eu nunca pedi a Deus uma empresa, que eu fosse ser um proprietário de uma empresa. Mas Deus foi direcionando, e em 2022 foi o momento que eu comecei a minha empresa, com muita dificuldade financeira. Quando eu comecei a minha empresa, chegou o momento de eu estar devendo de limite cheque especial R$40 mil. E aí a gente dá aquele friozinho na barriga, porque você sai de um salário fixo, você deixa também alguns tickets e complementos salariais. E eu decidi, falei: Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito nisso. Porque eu nunca te pedi, mas o Senhor foi direcionando. E aí, naquele momento difícil, eu abri a minha empresa na parte de vendas de insumos agrícolas. E bem no momento que alguns países, principalmente a Ucrânia e a Rússia, estavam em guerra, ainda estão em guerra, mas tinha iniciado a guerra, cogitava-se a dificuldade do produtor em ter o acesso ao fertilizante. E aí os preços subiram, o mercado ficou maluco, e para melhorar, não vendia. E a dificuldade batendo na porta, e aí a gente já começa a fazer o plano B. Qualquer coisa eu vendo meu carro, qualquer coisa eu vou para uma casa mais, como se diz, com custo menor. E tudo, pensamento de todo homem, de todo administrador de empresa, reduzir custo. E aí, quando eu estava ali orando a Deus, naquele tempo eu estava em outra igreja com a minha família, e a gente trabalhava num departamento de missões. E surgiu bem nesse momento uma viagem missionária para a Bahia, onde a gente estaria visitando alguns missionários. Aí eu falei: meu Deus, só o que me faltava, né? Mas eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor tem propósito. E comecei a fazer uma campanha de oração. Meu irmão, e eu ia para uma viagem missionária, onde que você ir para uma viagem missionária sem recursos é a mesma coisa de você enxugar gelo, né? Porque principalmente a gente vai lá para ajudar os nossos missionários financeiramente, um apoio espiritual, enfim. E aí eu mudei o sentido da minha oração, o Espírito Santo me tocou, e eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor tudo pode, eu creio nas tuas promessas, eu creio que o Senhor é um Deus próspero. Pai, a partir de hoje, a minha empresa, a empresa que o Senhor nos deu, ela tem um propósito, um único propósito, de ajudar missionários, de ajudar pessoas que o Senhor direcionar, para que eu possa multiplicar. Eu sei que o Senhor não precisa de recurso nenhum, mas este hoje
é o propósito da Crescer Agronegócio. E aí, logo no outro dia, organizando as malas, aquela correria, aquela preocupação, às 3 horas da tarde, me liga um cliente lá de São Paulo. Eu tinha falado com ele já tinha uns 6 meses atrás. E esse cliente me liga. E ele diz assim: Elismar, tudo bom? E eu, tudo bem. Ele falou assim: sabe aqueles produtos que eu cotei com você? Eu falei: sei sim. Sabia não, meu irmão. Eu já tinha esquecido, mas eu falei: não, eu sei. Aí ele falou assim: Elismar, se você fizer esse custo, esse preço para mim, eu vou ficar. Aí na hora eu falei: nossa Deus, deixa eu correr na indústria, que a gente tem parceria. Fui lá na indústria, falei: nossa, agora está nas mãos. Mas o Senhor está no controle, né? Eu comunicando com Deus no carro. Meu irmão, eu cheguei na indústria, foram apenas poucas palavras e tudo resolvido. Liguei para aquele produtor, e aí foi aquele momento. O Espírito Santo tocou naquele produtor, e a minha empresa faz uma venda de 10 milhões de reais. À vista, meu irmão. No momento que nós saímos de madrugada em sentido à Bahia, eu estava recebendo os comprovantes de pagamentos. E eu falando: Senhor, a partir de hoje, o propósito que foi firmado, ele continuará, não para a minha glória, mas para a honra e para a glória do Senhor. Meu irmão, então o convite de Deus para nós esta noite: viva os processos. Deus tem um propósito, mas que você caminhe até o propósito. Viva os processos. Cada instante que você tem: Elismar, eu estou em dificuldade. Essa passagem, Números 22, conta-se, resumindo um pouco a história, sobre o povo que foi direcionado por Moisés, né, o povo de Israel. E aí foi direcionado à terra prometida. Uma viagem que era para durar 6 a 8 anos, 6 a 8 dias, durou 40 anos. Meus irmãos, e a Bíblia diz que durante 40 anos não faltou o alimento, não faltou a provisão de Deus. E é isso que Deus quer que nós vivamos. Não vai faltar o alimento da tua casa, não vai faltar a provisão de Deus sobre a sua vida, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, porque Deus é um Deus de paz. Meu irmão, não tem nada melhor do que você chegar em casa e falar: eu vou dormir, e você dormir em paz. Não tem nada melhor quando você sai para uma viagem e volta para casa e fala: o Senhor nos guardou, o Senhor nos levou, o Senhor nos trouxe em paz. Deus é um Deus de paz, Ele é um Deus que cuida, é um Deus de promessa, e Ele faz esse convite: confia nele, entrega a sua vida a Ele, viva os processos para conquistar o propósito do Senhor. Amém? Continuando aqui, eu anotei algumas coisas que podem nos auxiliar a viver os processos. Quando eu escolhi essa gravura, pesquisando no meu celular, eu percebi o seguinte: uma foto de uma criança olhando para o horizonte, num cenário de guerra. E aí, o que o Espírito Santo falou comigo nessa hora? Essa criança é a palavra de Deus. Eu tenho um filho de 4 anos de idade. O que esse menino ministra para mim todos os dias, eu falo: meu Deus. E nós precisamos, tem hora, voltar a ser criança. Deus, às vezes a gente quer tomar as decisões pensando na correria, naquela, como se diz, no calor do momento. Mas a criança, ela é sincera, ela vê facilidade em tudo, ela acredita, e nós precisamos ser criança, voltar a ser criança.
Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus, ser sinceros, né? E ali não importa o cenário que você esteja vivendo. Lembre-se, Deus continua no controle. E os processos, ele nos promovem intimidade. Quando você está passando por um processo, você aumenta a sua oração. Quando você está passando por um processo, você aumenta aquela intimidade com Deus. Seu coração fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Não deixe essa intimidade acabar. Não sirva a Deus somente por interesse, meu irmão. Convide o Espírito Santo para ser o seu amigo. O que está acontecendo muitas das vezes é porque você acha que Deus é um menino. Às vezes, a sua consideração com Ele é só no momento difícil. Quantas pessoas, quantos reels que a gente vê pelo Instagram, pessoas brincando com o Espírito Santo, tirando algazarras. Deus, você passa 2, 3, 5 anos sem falar com Ele. Aí você lembra, não, vou falar com Ele hoje. Ele está lá para te ouvir. E seu amigo mais próximo? Deixa você pisar no calo dele. Deixa você ferir ele com alguma palavra. Ele fica, às vezes, o resto da vida sem falar com você. Mas Deus, Ele não carrega esse rancor. Deus, Ele está disposto a ser o seu amigo. Tanto é que a maior prova que Ele deu foi enviar Jesus para nos salvar. Meu irmão, pensa só. Eu passei a semana toda lembrando da ilustração que o pastor fez no último culto de ceia. Aliás, eu vou até para o lugar que o senhor estava. Imagina só o de Deus convidando Jesus à direita do trono e falando, meu filho, aquele povo ali precisa de você. E aquele povo ali não vai ser fácil, não. E aquele diálogo. E Jesus, que é sentado ao lado de Deus, à direita de Deus, topou o desafio de descer aqui para nos dar exemplo. Imagina só, meu irmão, o diálogo de Deus com Jesus. Deus falando assim, ó, o processo, meu filho, vai ter dor, vai ter feridas, vai ter entrega, vai ter lágrimas. Mas sabe qual que é o propósito, meu filho? Vai ter salvação de vidas, vai ter testemunho, vai ter compaixão, vai ter, meu filho, lá, redenção. Esse é o diálogo de Deus conosco essa noite. E sabe qual é o resultado de tudo isso, meu irmão? Foi por mim. Foi por você. Aleluia. Indessuri cantara basuri alabaseri alamai seri cantarás. Uide santere basuri andamai sheri alabas. Olomana gasuri andara basuri cantara baseri andara basuri cantarás. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu tenho compromisso com a minha igreja. Regassuri arabasuri cantarabaseri alabas. Uide basuri cantarabasuri araseri adagash. Não te preocupes, rebassuri arabaseri andarabas. Eu sou Deus. Eu continuo cuidando de tudo. Regassi cantarabasuri arabaséria. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, Números 22, no momento que Moisés trazia o povo até a terra prometida, houve muitos acontecimentos. Um povo que viu o Senhor derrotando os soldados do Egito. Um povo que viu Faraó sendo derrotado por Deus. Deus enviando, permitindo aquelas 10 pragas do Egito. Simplesmente porque Deus tinha compromisso com aquele povo, que era o povo de Israel. Meu irmão, ali foi uma vitória milagrosa. Ela só aconteceu porque o povo de Israel, eles não tinham tanto poder para lutar com aqueles soldados. Mas ela só aconteceu porque Deus estava cuidando. Outra coisa que o povo de Israel viu, meu irmão, imagine você, durante a caminhada no deserto, se depara com o Mar Vermelho. E ali esse povo passa pelo Mar Vermelho. Mais um milagre do Senhor. Mais uma prova de amor. Mais uma prova de cuidado. Eu não sei como que está a sua vida aqui hoje. Mas Deus tem nos alertado. Eu estou cuidando. Eu estou provendo. Não tenha medo, meu irmão. Muito cuidado com as distrações. As distrações, ela é um perigo para a nossa caminhada espiritual com Deus. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de orar. Meu irmão, quando for convocado para uma oração de madrugada, venha mesmo que se arrastando, porque a sua semana é diferente, o seu dia é diferente. Toda a circunstância é mudada. Não porque somos bons. Na verdade, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa por causa da misericórdia de Deus. Não perca a oportunidade de buscar a Deus. A história conta, no livro de Números, o nome Números, meus irmãos, é por causa que Moisés, ele começou a contar as pessoas, lá no Monte Sinai, o povo de Israel, e começou a contar as pessoas que tinham acima de 20 anos, porque ele sabia que a batalha seria dura. Ele tinha um propósito, mas por isso se deu o nome de Números. E quando esse povo caminhava pelo deserto, durante 40 anos, o povo foi se desanimando, o povo vai se esfriando. Nós temos que tomar cuidado com a rotina. Você não pode vir para uma reunião dessa, simplesmente eu vou lá cumprir 2 horas, passar o cartão e volto. Nós temos que tomar cuidado com a rotina. A rotina, ela mata muitas das vezes. Você que é empresário, você sabe muito bem. Aquele funcionário que começa a se apaixonar pela rotina, não vai dar fruto. Então, muito cuidado. E Moisés aproveitou e pediu para que 12 espias fossem lá na terra prometida, para ver se realmente aquilo que ele estava fazendo, aquela caminhada, aquela jornada que eles estavam passando pelo deserto, se realmente compensava. E dos 12, 10 voltaram desanimados. Porém, 2 remanescentes, Josué e Calebe, disse: a batalha vai ser dura, mas é uma terra com muita prosperidade. A batalha vai ser difícil, mas vai valer a pena. Meu irmão, nós estamos passando dificuldades aqui,
Mas lá vai ser tudo diferente. Esta palavra vai ser aqui hoje, mas lá nós ouviremos louvores, canções espirituais. Nós estaremos vendo o próprio Deus, face a face. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena você caminhar. Vale a pena você chorar. Vale a pena as madrugadas. Porque o que Deus tem preparado para nós é algo muito maior. Muito maior. É algo grande. É algo tremendo. E no momento que esses 12 espias voltaram, 10 desmotivados, sabe o que eu vejo isso, meu irmão? Nós temos um costume de irmos pelo aquilo que a maioria faz. Às vezes vamos pelo que não, a maioria está fazendo assim, nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre a maioria está certa. Sabe que pior do que o desânimo é a murmuração. Nós entregamos tudo para Deus. Você vem cá, fala, não, Senhor, a partir de hoje é o Senhor. Nós passamos aquela porta ali, tomamos tudo sobre os nossos mãos de Deus. Os teus filhos, a tua casa, as tuas finanças. Deus quer cuidar de tudo. De tudo. Não há nada impossível para Deus. Mas aquilo que é possível, você vai ter que fazer. Amém? Eu vou pedir os músicos para me ajudar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E Ele está falando aqui nesta noite. Aleluia. Meu irmão, pior do que o desânimo é a murmuração. Eu, pesquisando em alguns livros que li sobre a murmuração, para trazer algo que pudesse dar entendimento a vocês, pior do que a murmuração, pior do que o desânimo, é a murmuração. A murmuração é o louvor que é oferecido a Satanás. Então não murmure se algo não está dando certo. Lembre-se, Deus está cuidando. Não murmure. Deus está te livrando. Deus está te trazendo, te dando uma nova experiência. Tem experiências que nós temos que passar, que às vezes nós não entendemos. Mas simplesmente quando você se torna um pai, quando você se torna um empresário, quando você se torna dona de alguma coisa, alguém chega até você pedindo ajuda, você fala, não, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu já passei por isso, vamos buscar a Deus, a orientação de Deus para você, faça assim que vai dar certo. E Deus coloca pessoas no meio de nós, para nos ajudar na caminhada. Tem hora que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Meu irmão, valorize essa pessoa que Deus te coloca do seu lado. Valorize aquela pessoa que ora com você. Valorize aquela pessoa que decreta a bênção de Deus sobre você. Amém? Meu irmão, eu estou no meio da mensagem, mas Deus é fiel. Eu quero finalizar aqui. Te falando 3 coisas. O processo, ele é difícil. O processo, ele tem dor. Mas muitas das vezes, no meio da dor, ele revela a maturidade. O processo exige de nós obediência, temor, gratidão.
O processo, ele exige intimidade com Deus. Se você sair daqui hoje, pensando nessas 3 coisas, obediência, maturidade e intimidade, eu tenho certeza que a partir de amanhã, grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Amém? E para finalizar, eu quero lembrar você que está nos visitando hoje, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Como eu disse, eu nasci num lar evangélico, mas eu precisei entregar a minha vida a Jesus. Não deixe essa oportunidade passar. Eu não estou aqui prometendo, e a palavra de Deus também não promete, que a partir de amanhã você vai ter a sua vida, tudo vai ser resolvido, nada disso. Porque o maior símbolo, Jesus já fez por nós. Ele nos ama. Nós declaramos isso aqui hoje. Nós adoramos a Deus hoje. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que você está aqui. Ele marcou esta reunião para que você viesse hoje, simplesmente para conversar com você. O Espírito Santo já está aí na sua alma agora. Ele já está te incomodando. Nossa, mas e meus amigos? Meu irmão, se eles são seus amigos mesmo, Ele te aceita do jeito que você é. Aí minha família vai dizer o quê? Meu irmão, a família foi criada por Ele. A família é criada por Deus. O próprio Deus simboliza o Pai. Jesus simboliza a família. O Espírito Santo simboliza a comunhão. Meu Deus, meus amigos, que vocês a partir de hoje viva o processo com Deus. Não aceita viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não permita isso. Deus fala conosco e ali você vira as costas e vai embora. A primeira dificuldade você esquece tudo. Meu irmão, Deus nos convida nesta noite, mais uma vez. Deus nos convida nesta noite. Repitam comigo: Deus nos convida nesta noite para entregarmos tudo a Ele. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, agora eu finalizo. Você que está aqui hoje, que já foi convidado por Deus para se entregar a Ele hoje, eu quero te dizer algo muito importante. A vinda de Jesus aqui simboliza o amor. E ninguém conseguirá ser melhor do que Jesus. Ninguém conseguirá te amar mais do que Jesus. Tanto é que em sua primeira e única oração demonstrada na Bíblia, ele poderia ter falado assim: meu Pai que estás no céu. Mas ele disse: Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Meu irmão, Ele nos incluiu como irmão dele. O seu sangue derramado na cruz do Calvário purifica a nossa alma. Aleluia. Tenha liberdade de sair do seu lugar hoje, enquanto o pastor juntamente com a equipe ministra o louvor. Eu te convido, fale com ele aí. Fale com ele aí, expresse a sua... Deixa as lágrimas cair no seu rosto. Pergunte
pergunta se você está tomando uma decisão certa, mas não perca a oportunidade. Fale com Ele. Fale com Ele, Ele está aqui para te ouvir. Não permita sair daqui hoje e deixar essa oportunidade passar. Se entregue a Jesus. Amém.